Bom dia a todos. Para quem eu não cumprimentei ainda, é um prazer estar aqui com vocês. Vou dividir aqui um pouco da minha experiência, resumidamente. Quero deixar um momento de troca também para vocês perguntarem. Depois de tudo que foi falado, tudo para mim foi uma grande aula, né, para todos nós, ou várias aulas com vários professores, mestres, doutores aqui. E eu vou, então, tentar complementar aqui, contando um pouco da minha experiência no terceiro setor, como foi falado já, né, 25 anos a gente está comemorando aqui, mas, né, com a preparação tudo, mais de 27, 28 anos aí de terceiro setor, saindo do nada, não tinha nenhuma experiência. Dividi a minha experiência de formação continuada, que é um pouco o que vocês estão fazendo aqui, da onde vem isso, da onde vem, o que trouxe isso para mim de benefício, e terminar falando um pouco do mestrado, que eu acabei de terminar agora, 2 anos na França, na Sciences Po. Tem uma São Paulina já esperando, depois já tira as bandeiras, não é jogo ainda, é bandeira, camisa, bandeira. Calma, depois. Não, mas é um prazer. Obrigado. Obrigado pelo convite. Queria começar falando, quando eu voltei da França, eu já estava pensando na Gol de Letras, foi um pouquinho antes de voltar, que eu e o Leonardo começamos a conversar, ele ia para a Itália, eu já ia voltar para o Brasil, para jogar a final do São Paulo contra o Corinthians, que a gente ganhou, você lembra? E tal, né? E aí, quando eu cheguei aqui, fui convidado para algumas palestras, né, também. Eu lembro, e não mudou muito minha visão nesse sentido, e eu falei muito em universidades, e queria repetir aqui, quase 30 anos depois, uns 25 anos depois, que a oportunidade que vocês estão tendo, e parabenizar as instituições envolvidas, primeiro, por ser escolhidos, né? Foram escolhidos, eu vi o processo todo, como que foi, então, parabéns para vocês. É uma grande oportunidade, é um privilégio, eu digo, e quando a gente fala em privilégio num país nosso, de tantas injustiças, a gente sabe, vocês são atuantes nessa área, é uma grande responsabilidade, mais do que privilégio, né? Quantas pessoas no país, né, o presidente falou há pouco dos cortes, né? Quantos cortes precisam ter no nosso país, na nossa realidade, para chegar a esse grupo, né, que foi eleito aqui para fazer esse curso. Então, é uma responsabilidade, porque tem que transformar isso, né, em algo para multiplicar as chances de nosso país vir a ser um país mais justo. E assim eu encarei minha carreira também, uma carreira de sucesso, com uma história, com um legado, né? Isso eu vou tentar colocar aqui, assim, como é que o que eu construí na minha carreira de credibilidade, de respeito, de notoriedade, obviamente, que facilita, né, o poder do esporte, de comunicação e de mobilização. É uma coisa gigantesca que a gente viu agora nas Olimpíadas, eu vivi lá, estava na França. E como né, colocar isso à disposição, né, a favor de causas que a gente acredita, que no meu caso foi a minha motivação em criando a Gol de Letra, causa que acredite que a favor de uma transformação social. E antes de começar, eu gosto de falar também da minha origem e dos valores, que o grande personagem, somos em 6 filhos, e o grande personagem, a gente sempre fala, talvez não, com certeza, certamente não o mais conhecido, da família, é o meu pai, seu Raimundo, e a dona Guiomar. Seu Raimundo e dona Guiomar. Meu pai era... eu quero falar dele porque vocês vão entender por que essa nossa mania de formação continuada. Sócrates foi fominha, né, que ele fazia medicina e jogava futebol junto, não sei como é que ele fazia tudo junto, mas conseguiu, entre outras coisas, né, participar de direta já e tudo. Mas o meu pai, o seu Raimundo, foi o grande exemplo. Eu gosto de falar dele, primeiro pelos valores, é o exemplo, e minha mãe, claro, também era Os dois eram autodidatas. A minha mãe era educadora, autodidata, dava aula de português, paraense, e meu pai, cearense, na periferia de Fortaleza, nasceu muito pobre, e aos 13 anos teve que deixar, que acontece muito hoje, deixar a escola para ajudar a família. Acontece na realidade onde a gente trabalha também, sei muitos de vocês. Imagine naquela época, no Nordeste, na periferia de Fortaleza. E a gente não sabe ainda, estamos fazendo uma pesquisa, alguém incentivou, alguém deu oportunidade, alguém começou a incentivar ele a leitura. E ele virou um leitor
né, voraz e autodidata. Então, ele tinha a fase dele de... Isso até depois que eu nasci, eu sou o 6º filho, né? Mas ele tinha a fase dele de Napoleão, aí lia tudo sobre Napoleão, aí Freud, aí lia outro. E, por sorte ou azar dos meus irmãos, quando eles começaram a nascer, os meus irmãos, ele começou a fazer concurso público, né, porque, na época, você não precisava de diploma para fazer concurso público. Então, ele começou a fazer concurso público, e foi para Belém, foi crescendo na carreira, né, de funcionário público, e foi para Belém, conheceu minha mãe. E, na época dos meus irmãos, que estavam nascendo, ele estava apaixonado pelos filósofos gregos. E aí teve o primeiro... Aí ele foi para Belém, conheceu minha mãe, casaram e foram para o interior do Pará. Uma cidade chamada Igarapé-Açu, mas devia ter, na época, 3 mil habitantes. Interiorzão do Pará. E teve o primeiro filho e continuava lendo, né, trabalhando, mas lendo e tal. Aí teve o primeiro filho, Sócrates, obviamente. Aí o segundo filho, né, o cearense... Minha mãe casou com 32, meu pai tinha 28, é mais novo. Na época era uma raridade, né, 32. Eu nasci, ela tinha 44. De 32 a 44 anos, ela teve 6 filhos e perdeu 4 abortos naturais. 10 vezes, então... Tinha leitura e não tinha televisão, né? Como vocês sabem. Aí teve o segundo filho, Sóstenes. A Milton conhece, um grande... A gente até foi pesquisar. E aí o terceiro filho, Sófocles. Isso, imagina, era um ET, né, lá, porque o cara, um cearense, mora no Igarapé-Açu, interior do Pará, com 3 filhos, Sócrates, Sóstenes e Sófocles. Imagina na escola dele, como é que ele era. E aí, no quarto filho, para terminar rapidamente a questão dos nomes, no quarto, eu sou o 6º, imagine que ia sobrar para mim. Né? A minha mãe falou assim, não consigo mais falar, meu filho. O apelido do Sófocles é Toca, até hoje, porque é a única coisa que os irmãos conseguiam falar do nome dele. Né? Sófocles ficou Toca, e ficou por aí. E aí, aí minha mãe falou assim, não dá, não consigo, não mais, e tal, os irmãos não conseguem saber o nome do irmão. Aí, para convencê-lo, colocar o seu nome em homenagem, Raimundo, né? Colocou, então consegui me livrar. No quinto, já, como todo bom nordestino, gosta de inventar, Raimar, começo de Raimundo, final de Guiomar. Esse é um. E aí o 6º, todo mundo pergunta se é isso, mas é isso mesmo. Rai, olha que sorte, já nasci com sorte, né? Poderia ter sobrado mesmo. E meus amigos falam que a minha grande sorte não foi não ter continuado nos filósofos, nos nomes gregos. A minha grande sorte foi não ter continuado na lógica do Raimar, senão seria Guiomundo. Aí seria... Até a carreira estaria acabada de jogador de futebol. Imagina, pela ponta direita, Guiomundo, ninguém vence, nenhum jogador vence com o nome dele. Mas eu conto da história dele e da história de nomes, porque... ele era um provocador, essa coisa de curiosidade, coisa de formação continuada, tem a ver com profissão, tem a ver com curiosidade, de querer, né, ampliar a sua visão. E eu tenho certeza absoluta que ele, além da paixão, e ninguém consegue chamar Sócrates, e não estou aqui motivando ninguém a colocar o nome de Sócrates, Sóstenes e Sófocles nos filhos, mas acabou servindo para isso, até para os irmãos. Quer dizer, que ninguém tem um irmão que chama Sócrates e não vai querer saber quem foi Sócrates. Né? E assim ele era na vida. Isso foi no nome, mas ele era na vida. Eu lembro uma vez, com 13 anos, assim, eu estava passando ali, eu estava passando assim, 12, 13 anos, ele parou assim, você sabe o que é cultura? Claro que não sabia na época e tal, mas como ele era provocador, e na mesa de almoço, no pós-almoço, com os amigos, e sempre assim. Então, para fechar a história do meu pai, ele passa no concurso público, vai para Ribeirão Preto, onde eu nasci. E ele depois, a única frustração dele, qual que era? Já tinha uma carreira estabelecida pelos concursos e tudo, e a única frustração é dele não ter diploma, né, de universidade. Daí ele, com 6 filhos, trabalhando, sustentando, ele morava em Ribeirão Preto e fez o vestibular de graduação, e fez Direito, Ciências Contábeis e Economia. 3 universidades, depois dos 55 anos, com 6 filhos. Então, além de toda uma formação continuada autodidata, depois ele volta para a academia, queria ter o anel de doutor e tal. E ele falou, quando Sócrates
começou a se envolver na política e acabou a carreira, ele falou assim, Sócrates talvez seja aquilo que eu sempre sonhei. E olha só, um cara que sai do interior, lá da periferia, tal, de Fortaleza, e eu falei, pai, o que era? Tal? Eu pensei que era político, né? E ele falou assim, Sócrates, talvez ele venha a ser um deputado constituinte. Então, além de ele não queria só ser um deputado ou um advogado, ele queria ser um deputado constituinte para ajudar na Constituição, talvez também, com certeza, para ajudar que a gente seja um país melhor. Então, essa foi a nossa referência. E depois da minha carreira, né, para contar agora da Gol de Letra, depois da minha carreira, assim, a minha primeira formação, falando de formação continuada, quando eu pensei na universidade, eu pensei em fazer publicidade. Olha, tem a ver com comunicação, queria ser publicitário, naquela época estava... E tinha uma cunhada minha que era jornalista, a Miloca, esposa do Sóstenes, e que, quando eu falei assim, não, ela estava na época que ela era hippie, não sei o quê, eu falei, olha, o que você vai fazer vestibular? Eu falei, vou fazer publicidade e tal, gosto de comunicação. Ela olhou para mim assim, daquele alto ela ainda não era formada, era jornalista, mas não era formada. Ela falou, você vai passar a sua vida inteira tentando enganar as pessoas? E foi aí que o Brasil ganhou um grande jogador de futebol. Eu desisti da comunicação e da publicidade, mas sempre me interessei por isso. E depois, inclusive, ela montou uma produtora e trabalhou na comunicação empresarial, também tentando enganar todo mundo. Não, brincadeira. Mas, e aí, bom, teve minha carreira, você já conhece um pouco, já ouviu falar, pelo menos. E aí, na França, quando eu volto da França, na transição, eu lembro que uma coisa que me incomodava muito quando eu parei de jogar foi quando eu ia nos hotéis, e aí ia lá, escrevia meu nome, tal, endereço, né? Profissão, pós-carreira. E eu tinha lançado a Gol de Letra e estava me dedicando 100%, nos primeiros 5 anos, me dediquei 100% à Gol de Letra, como voluntário, e estava aprendendo muito. E aí, naquele profissão, ex-jogador não é profissão. De vez em quando eu fazia comentário, não sou comentarista, não sou... E me incomodava, até que eu ouvi a expressão, estava em crise, né, crise de identidade, e eu ouvi a expressão empreendedor social. Eu falei, putz, achei, agora eu posso investir no terceiro setor, posso ser tranquilo. É uma atividade, né, claro, nobre, mas que também tem uma identidade, tem um propósito, né? A gente viu aqui, o professor Paulo falou a legitimidade do terceiro setor, mas eu acho que é mais do que isso, né? A legitimidade, a verdade. O terceiro setor é fundamental, né? Claro, né, que o que eu pego de tantas as definições do terceiro setor, para mim, é a sociedade civil organizada, né? E nada nenhum país, né, amadurece, transforma e tem um país mais justo se não for uma sociedade civil organizada, e por isso que vocês estão aqui se capacitando. E aí eu tive a sorte de fui procurar as pessoas que conheciam, não tinha nenhuma experiência na área social, e na época a Fundação Abrim, que era uma das grandes fundações, o Instituto Ayrton Senna estava começando a crescer, e eu fui buscar as pessoas, né, do Certeiro, e essas pessoas, a Fundação Abrim, que apoiava várias instituições no Brasil todo, nos levaram para conhecer vários projetos. E aí que eu fui aprendendo, né? Eu achei interessante o que a Maju falou, eu vou dizer um dos primeiros e grandes aprendizados que eu tive na Gol de Letra, porque foi uma fase de uma formação realmente intensa ali, né? Com a Brin, que eles me colocavam com consultores, e muita gente nos ajudou, e tivemos humildade, né, de ouvir muita gente para construir o projeto, e ganhamos muito tempo, né, nos formando para começar o projeto da Gol de Letra. E a Maju falou aqui no final da questão do espírito crítico, né, desenvolver o espírito crítico. Uma das grandes... A Gol de Letra é uma questão trabalha muito com atividade esportiva, mas também artística, cultural, e é uma instituição vocês vão poder conhecer mais depois, é uma instituição de educação comunitária, como a gente diz, educação integral.
né, que leva, tem as crianças, os jovens, mas trabalha muito com a família, com a comunidade. A gente consegue, é o nosso grande diferencial, é esse. E foi através dessas pessoas que ajudaram a gente a construir isso. E eu lembro que logo nos primeiros anos, quando nós chegamos lá, as famílias, as mães falavam assim: nossa, foi Deus que mandou o Raí, o Leonardo aqui na nossa comunidade. Tá. E juro que menos de 2 anos depois, primeiro, se formou-se uma instituição das mães, que sofriam de depressão, estavam lá jogados. Só de ter uma instituição lá que estavam pensando neles, dando oportunidade para os filhos e tal, e envolvendo, né, ouvindo os pais, já se formou uma associação que chamava Mulheres em Ação. Já foi uma questão da organização da sociedade, já gerou várias outras iniciativas da sociedade. E a segunda geração, nem a geração, pode falar assim, 2, 3 anos depois, os filhos dos pais que falavam que era Deus que mandou, que foi uma sorte e tal, já estavam falando: não, o que a gente tem aqui na Fundação Gol de Letra é o nosso direito. Nós temos que brigar, a realidade que a gente vive é injusta, e a gente... Então, esse desenvolveu o espírito crítico. Eu gostei quando a Maju falou, lembrei disso. E a Gol de Letra, hoje, vamos comemorar 25 anos, mas, como falei para vocês, eu tenho muito mais tempo no terceiro setor do que na minha carreira. Minha carreira foi menos de 20 anos como profissional, e já tem aí tantos anos com a Gol de Letra, e a gente conseguiu, além de todos os milhares de crianças que passaram, a gente tem um projeto de disseminação da nossa metodologia também, em 15 outras regiões do Brasil. Então, a gente tem um grupo de educadores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, que vão onde a gente tem uma demanda, geralmente parceiros ou uma cidade, que a gente vai e forma instituições para fazer a mesma coisa que a gente faz em São Paulo e no Rio, obviamente respeitando as características locais. Então, tudo que os educadores têm e pedagogos têm conhecimento e habilidade para fazer. Então, a gente conseguiu, nossa maneira de crescimento sem pôr em risco a nossa saúde financeira foi disseminação da nossa metodologia. 15 outros, e a gente fez está fazendo, e vai ser continuado também, lá vai ser um pouco mais continuado, na África, que é em Guiné-Bissau, uma experiência muito interessante. E a Gol de Letra também tem a questão com a Europa, né, e através da França, principalmente, meu contato, projetos de intercâmbio que são muito ricos, né? Então, daqui a pouco a gente pode perguntar sobre a Gol de Letra. Então, é a formação continuada que eu falei. Começou com publicidade, aí eu fiz educação física. Na verdade, eu fiz história. Meu primeiro curso foi história, né? Ciências humanas, sempre foi minha paixão. E aí eu me casei muito cedo, casei com 17 para 18 anos. E tenho 3 filhas. No casamento ficou aquela incerteza, né, da carreira e tal, se o futebol não der certo. Estou fazendo história, já tenho uma filha, tive uma filha novinha. E aí eu fiz educação física eu já estava no futebol, então podia ser uma coisa mais prática para o trabalho, mas sempre ficou aquela coisa na minha cabeça de querer voltar à academia, às ciências humanas. E durante a minha carreira fiz alguns cursos. Quando eu fui para a França, lá que o calendário dava um pouco mais de espaço, eu fiz também alguns cursos lá ligado às ciências humanas e até à publicidade. Tinha um dirigente que tinha uma universidade de comunicação também, até fiz algum curso. E no pós-carreira, além desse curso intenso, né, que a gente passou, do aprendizado da Gol de Letra, logo eu voltei, fiz alguns cursos de filosofia. Depois eu fiz, não foi uma graduação toda, mas filosofia, alguns cursos mais soltos. Depois fiz mitologia, né? Eu fui tentar ajudar meu irmão Sóstenes, porque meu irmão Sóstenes era o grande trauma dele é o seguinte: pai, Sócrates, a gente sabe, o grande filósofo, o pai da não sei o quê, Sófocles, dramaturgo, né? A origem da dramaturgia. Mas quem foi Sóstenes, pai? Por favor. E aí eu fui estudar também mitologia, que é uma coisa muito, muito rica. E depois, mais à frente, eu fiz um curso de gestão esportiva ligado à UEFA, também em vários países diferentes, que também trouxe bastante
eu queria já ter feito essa coisa da política pública, né, uma coisa voltada à política pública, mas como eu era ligado à UEFA, então eu acabei fazendo, mas acabei tendo experiência em vários países diferentes, foi muito rico para mim. E depois, aí no final, voltei e quis fazer esse curso de políticas públicas. Por que eu sempre quis? É porque a experiência com a Gol de Letra foi tão rica, com tanto aprendizado, de tantos resultados também, ainda bem, graças a Deus, com muitos resultados, que eu queria, como é que eu posso adaptar isso à escala de uma cidade, né? Obviamente tem um interesse pela política, que o seu Raimundo também passou para a gente, a história do meu irmão, e isso acabei entrando. E eu sempre digo assim, as pessoas que perguntam por que você foi assim, para mim, quando eu voltar para uma formação, para uma reciclagem, para mim é mais do que tudo, mais do que até o conteúdo. Eu falo para mim, no meu caso, o que eu sinto é provocar os neurônios, que eu digo, provocar os neurônios, mexer, remexer, e com certeza saem ideias novas, inovadoras, novos projetos, projetos ambiciosos. Eu sou um cara que não sou curioso, mas metido, né? Já fui um atleta, depois já fui agora no terceiro setor, tenho um cinema, né, como empreendedor privado, agora mestre, né, quando eu fiz, eu nem esperei que ia ser chamado de mestre em políticas públicas, não considero, porque eu queria uma coisa muito prática. Então, os meus 2 anos que eu fiz de mestrado na França, eu aproveitei para construir a minha tese, na verdade, é uma tese para implantar numa cidade, já imagino no nordeste do Brasil, de 15, não muito mais que 15, 20 mil habitantes, entre 10 e 20 mil habitantes, para transformar o projeto num projeto piloto para ser referência para o país. Resumidamente, a minha tese fala claro, muito baseado na Gol de Letra, na experiência da Gol de Letra, nas atividades lúdicas como um direito fundamental. Foi um professor francês que usou, eu sempre falava que queria explicar muita coisa e tal. As atividades lúdicas, que aqui no Brasil, ainda bem, que lá fora ainda, na Europa, quando se fala lúdico, eles olham como uma coisa superficial. Mas as atividades lúdicas no Brasil, ainda bem, já são incorporadas, né? Bom, o Eduardo, lá da Fundação, né, da Fundação Itaú, ele fala muito dessa coisa das artes com a educação, integração, que não existe um país, o nosso país não vai se desenvolver sem atrelar as atividades lúdicas com a educação. Então, é baseado nisso que o meu projeto, eu quero fazer, estou escolhendo a cidade agora do Nordeste, que ser o pilar principal, quando eu falo direito fundamental, porque o direito às artes, ao esporte, tudo está na Constituição, está nos direitos humanos, está em tudo, mas na prática é considerado como algo supérfluo, ou um plus, ou um luxo no nosso país, caso é um luxo. Mas provar, então, eu provei em vários estudos de caso, vários estudos científicos, que hoje em dia esse tipo de atividade é algo fundamental para o desenvolvimento humano e, no caso, para a cidade, né, que seja um pilar do desenvolvimento humano, econômico e social. Eu acredito muito nisso, que colocar à disposição, mas que essa coisa, eu acredito muito, né, a fundo, que todas essas atividades têm um poder de nos manter, de juntar pessoas, de mobilizar, de ter o prazer de aprender, né? Eu acho que a gente não pode esquecer isso, e para que a tecnologia, todos os dados, todos os estudos, né, venham a favor de um mundo mais humano. Se a gente esquecer esse lado, eu acho que aí a gente está perdido. A gente vai ter vários números a serem estudados, mas a gente vai acabar se autodestruindo, que é o que utilizo muito na minha palestra, na minha tese, né? Então, eu falei um pouco do formação continuada, falei da Gol de Letra, falei um pouco da minha tese, e agora eu vou ficar à disposição de vocês. Muito obrigado, está escrito, vocês já ouviram muitas coisas aqui. E, inclusive, quando eu comentei uma entrevista, divulguei um pouco, né, do conteúdo da minha dissertação, para minha surpresa, grata surpresa, a gente recebeu um convite para uma reunião do Itaú
cultural e Itaúru social, para contar um pouco como é que está, vocês querem... Então, o pessoal já está se interessando, então pode ter certeza que, além de curioso, metido, eu sou uma coisa que gosto de colocar as coisas em práticas, então quero que vocês depois venham conhecer também o que eu construí também na prática. Mas obrigado mais uma vez, e fico aqui, não sei como a gente pode fazer. Boa sorte, bom curso, aproveitem bem. E vou estar acompanhando, hein? Vou querer estar acompanhando aqui junto com a BERJ, junto com a Fundação Getúlio, acompanhando o curso de vocês, que eu também quero aprender. Quero voltar como aluno. Alguém tem algum microfone? Ou pode, é só levantar e falar se apresentar. Aí, meu nome é Luciana Fernandes Veiga, eu sou coordenadora aqui do programa, coordenadora acadêmica do programa. Queria, antes de tudo, agradecer a sua presença. Sua fala foi super inspiradora. Acho que aqui nossos alunos aqui realmente se inspiraram, se identificaram com você, com seus valores, a história de vida e tudo mais. Então, eu queria agradecer por a sua presença e essa fala tão inspiradora, que foi muito bacana. E quero dizer um pouco mais, eu já fui presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, e é um orgulho ter você como cientista político também. Obrigado. No mais, a casa é sua, volte sempre, que é um prazer recebê-lo. Obrigada. Obrigado, muito obrigado. Voltarei, com certeza. Não sei se eu falei, inclusive, né, a Godileta está presente aqui há mais de 20 anos, no Caju, quem quiser conhecer, é só ligar, marcar uma visita, está aberto ali, são mais de quase 3.000 alunos, a gente trabalha com escolas, é um trabalho, como falei, comunitário, de mobilização social, e vale a pena visitar em loco. Oi, Raí, tudo bem? Opa, tudo bem. Obrigado pela fala, eu sou José Lucas, vim diretamente de Brasília. Oi, colegas, todo mundo no mestrado, parabéns. Eu fiquei só com uma dúvida e queria saber um pouco mais da sua experiência. Que estratégias de comunicação a sua fundação utilizou para manter engajamento da sociedade que está em volta do seu projeto e as pessoas que também estão dentro dele? Tá bom, você me deu um gancho para falar de uma outra iniciativa minha, que chama-se, junto com outros atletas, chama Atletas pelo Brasil. A Godileta a gente lançou em 98, 99, lançamos a ideia, começamos em 99, e inspirou muita gente, assim como a Instituto Ayrton Senna e outras fundações me inspiraram, e inspirou muito porque existiam muito poucas ligadas a atletas. Então, foi Ana Moser, Paula, hoje tem o Vini Júnior mesmo, hoje, Gustavo Borges, Guga Kirten, e por aí vai. Então, quando teve essa mobilização do meio esportivo, e essa sabe que está no estatuto da Fundação, tem assim, mobilizar o meio esportivo para um país mais justo, não lembro agora as palavras, mas... E acho que a gente conseguiu isso, de mobilizar pelo menos uma parte, a gente sabe que ainda é muito pouco, e, a partir do momento, a gente se juntou, e aí foi minha ideia de fundar Atletas pelo Brasil. Cada um continua com a sua instituição, mas tem uma associação que reúne essas instituições, que se propôs a fazer um trabalho de advocacy, né, que até então conhecia pouco de advocacy. Para mim era uma ação política, de influência, influência política e tal. E aí eu fui aprender também o que é advocacy, e eu aprendi que, na estratégia de advocacy, né, comunicação é um pilar, né, o mais importante, talvez. Então, quando a gente se juntou, falei isso, vamos agora, se eu consigo, sei lá, ajudar a transformar a vida e comunidade de milhares e milhares de pessoas, você aí no norte, você aí no centro-oeste, tá, os atletas, se a gente se juntar e fizer um trabalho de ação política, né, de influenciar políticas públicas, aí já entra a política pública também, de influenciar a política pública, a gente pode demorar, é mais demorado, mas a gente vai, se conseguir, cada avanço, a gente vai conseguir impactar milhões e milhões de pessoas, impactar o Brasil todo. A gente conseguiu, por exemplo, com a mobilização dos atletas, fomos até o Congresso e tal, conseguimos dobrar o percentual de leis de incentivo, então dobrar o recurso de leis de incentivo para o esporte, principalmente o esporte social, né? Conseguimos
mudar algumas leis de gestão, melhorar a gestão do esporte. O Hamilton até faz parte, né, do Pacto pelo Esporte, que foi um filhote do Atletas pelo Brasil. E por que você me fala esse gancho? Porque ali eu aprendi muito, né, claro que eu sempre soube, e sempre fui muito de uma maneira muito intuitiva, que é essa coisa de como é que eu transportei os valores que eu construí na minha carreira para a Gol de Letra, né? E ao mesmo tempo eu tinha muito medo, porque eu não queria que fosse uma coisa que dependesse de mim, né? Tudo tem a ver com comunicação, né? Como você apresentar à sociedade isso, né? E o fato de escolher já Gol de Letra e não Fundação Raí, já meio também de uma forma intuitiva, já é um pouco disso, né? Uma coisa que fica. E hoje conseguimos. Eu acho que pouco a pouco a gente foi apresentando. Claro que tem a ver com o conteúdo, com a qualidade dos educadores, do serviço, né? Do serviço prestado e dos resultados. Gol de Letra hoje ele é um nome, ele é respeitado. Eu faço parte hoje do conselho. Claro, eu vou com frequência porque gosto, mas não precisa mais tanto. Então acho que foi um sucesso. E a pergunta é qual as suas estratégias de comunicação para manter a sociedade que está em volta do projeto engajada nele. Engajada, Eu confesso que hoje a gente tem um engajamento muito grande de instituições jurídicas. E as pessoas físicas é um grande desafio. Poucas instituições conseguem um engajamento forte de pessoas físicas, e conseguem. E sempre quando a gente tem alguém hoje a gente não chama a área de comunicação, a área de desenvolvimento institucional, né, que envolve comunicação e outras estratégias. E sempre tem as pessoas falando, não, pô, com o nome da Gol de Letra vai ser fácil, não sei o quê, vamos mobilizar, e nunca conseguimos esse engajamento. Eu acho que esse é um desafio ainda que a gente tem que aprender e que as tecnologias, com certeza, podem ajudar, e muito, porque hoje em dia a gente tem história, tem conteúdo, tem tudo. Inclusive, tem, né, jovens formados em comunicação que saíram da Gol de Letra, Eu acho que isso pode ser uma... mas isso tem que haver também com a cultura, né? Nossa cultura de engajamento. A gente passou 20 anos numa ditadura. Querendo ou não, quando a gente começou em 98, né, menos de 20 anos que a gente estava na ditadura, né? Então, a sociedade civil, né, o terceiro setor, quando a gente fala, foi uma coisa que tem que ser reconstruída, toda reconstruída. Então, acho que é um grande desafio, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente é muito, eu acho que a gente é pouco ousado nesse aspecto. Se concentra muito no fazer, né, mas eu acho que a gente, pelo potencial que a gente tem, eu acho que até a gente tem que aprender mais sobre isso para poder engajar ainda mais a sociedade. Hoje a gente mais é exemplo hoje, mas ainda com um nível de engajamento não o potencial que a gente pode chegar. Acho que a gente tem muito a aprender nessa área, e eu acho que vocês devem conhecer muito isso, né, os desafios do terceiro setor, de investimento, precisa de tecnologia, e aí a gente sempre fica meio dividido, né, mas eu acredito, né, por isso também estou aqui, acredito muito que a transformação do país vai passar pela comunicação. Inclusive, quando a gente começou em 98, a gente fez uma pergunta na comunidade. E o que foi mais pedido pelos jovens, crianças e jovens, era computador, já pensando, e na época nem existia, acho que rede social, computador e piscina. Olha só, né? Mas já era computador, e os primeiros trabalhos de jovens, oficina de jovens, a demanda maior era de audiovisual. Era oficina de audiovisual. Então, eu acho que a gente pode também entrar nessa escola e formar os nossos próprios comunicadores também. Oi. Posso falar? Oi. Você disse sobre sou Dani Moura, sou aqui do Rio de Janeiro. Enfim, trabalhei muitos anos com comunicação comunitária na Maré. E aí, o nosso grande desafio sempre foi falar para as pessoas que têm mais dificuldade de entendimento do seu direito social. E você disse uma coisa muito interessante, que as mães, Deus, e agora entende aquilo é direito. Vocês criaram alguma estratégia para que isso acontecesse de fato, ou foi uma repercussão a longo prazo de um trabalho que já foi desenvolvido por conta das crianças que já estavam
no Tá. caso, porque Não, isso é interessante. Acho que para mim é muito importante entender assim como é que é essa comunicação, esse engajamento nesse lugar, né? Assim, você tem direito, você pode ser exatamente que a formação crítica política das mães, dos familiares, dos padrastos e assim. Isso passa muito. Quer dizer, uma das coisas que a gente tem mais orgulho é a nossa metodologia. Como eu falei, o diferencial é a mobilização da comunidade, das famílias, que já veio, né, estava no nosso DNA. Isso. E a gente fala que nossa metodologia é uma soma entre educação e assistente social, né? Assistente social com uma visão crítica, formação política. Então, uma coisa que funcionou muito para a gente são temas anuais. Então, a gente sempre tem nas atividades com as crianças e com as famílias, tem uma formação para desenvolver o espírito crítico. Mas os temas, por exemplo, o tema desse ano é educação antirracista, que é atual, que está perto da vida dele e tal, e a gente vai fundo no tema até o ponto de desenvolver essa visão crítica. Então, pega alguns temas transversais, e às vezes muda ano a ano, às vezes passa 2 anos, e em alguns anos, ou algumas turmas, nossa, né, teve uma época, tinha 14 anos, assim, que a gente envolvia, era um tema transversal que fazia parte desde a atividade esportiva, teatro, música, leitura. A criança via ao mesmo tempo, discutia ao mesmo tempo e trazia, e também as reuniões familiares, trabalhava esse tema, e aí a gente, sim, isso eu tenho certeza que um dos grandes resultados nossos é ter transformado a visão da comunidade, não de uma pessoa, não do jovem, da criança, ou só dos pais, mas da comunidade como um todo. Via criança, exatamente. E via as atividades que eu falei, as atividades lúdicas são, você faz eventos, eventos com a comunidade, junto com a criança, com o jovem, essas atividades, né, ligadas ao teatro, ao esporte. Tem uma que a gente não lembra agora, que está aqui no Caju, que a gente faz muito tempo, que chama, esqueci o nome, mas é a Olimpíada, não sei o que junta várias comunidades no mesmo momento e que discute temas ao mesmo tempo, né? Então, usa o esporte para atrair, juntar comunidades que, às vezes, são rivais, e aproveita para discutir temas. Olá, aqui? Opa, e estamos abertos a visitar, para discutir, conhecer e trocar ideias sobre isso lá. Bom dia, Bom dia. Obrigada pela apresentação. Eu sou a Carol Farias, eu sou responsável pela condução do Dia de Doar no Brasil, inclusive você já gravou o vídeo para a gente, obrigada. E um dos caminhos que a gente identifica para a conscientização da cultura de doação no Brasil é através de cultura de massa. E o futebol hoje é uma das principais formas de engajamento das pessoas. A gente vê 40, 50 mil pessoas por semana indo e se mobilizando para chegar no lugar. E eu acredito que esse lugar tem muitas possibilidades da gente falar sobre cultura de doação nesse espaço. Mas é muito difícil também a gente fazer com que os times ouçam o que a gente fala como terceiro setor e que também abram mão de suas competitividades para trabalhar em conjunto numa campanha única. Eu vejo vários movimentos diferentes de instituições que montaram estratégias para falar com times, para montar formas de engajamento coletivo mesmo. Eu estou participando de 3 grupos de WhatsApp que falam sobre isso, inclusive, com pessoas super relevantes, mas a gente não consegue avançar. E eu queria saber se você tem alguma dica para dar. Tá. Eu vou começar pela dica e depois eu faço. A dica é aqui, se aproximar desses caras aqui, da Berge, porque os clubes são empresas, né, hoje. Não são associações, mas estão se transformando cada vez mais em empresas, e tem a área de comunicação, e eu acho que é algo que tem que ser... E realmente é uma briga, uma luta inglória, porque os clubes, você tem uma ideia, os clubes... hoje, para o futebol, né, o futebol pensar tem que ser uma liga. Existem na Europa, em todos os lugares, existem nos Estados Unidos. São ligas de clubes para pensar o campeonato como um produto, né? Então, coisas que é do mesmo interesse dos clubes como os todos. O Brasil nunca teve, né, na Europa, existe quase há 100 anos, ligas. Então, você tem aqui as federações, confederações, que, às vezes, impõem uma campanha, e, claro, que não vai pegar, porque vem de cima para baixo, e
E os clubes, entre eles, não se falam nem para pensar como melhorar a sua arrecadação, para ter o patrocínio ou para o direito de televisão. Então, não existe uma liga de clubes de futebol no Brasil hoje. Hoje tem 2 fundos querendo colocar milhões nas ligas, e aí eles criaram 2 ligas. Estão discutindo. Então, eles não acreditam. Talvez, quando se formar uma liga, é uma oportunidade, fique de olho. Quando tiver uma liga de clubes profissionais, e isso vai acontecer, sem dúvida nenhuma, é uma grande oportunidade, e ficar de olho, quanto mais os clubes vão se profissionalizando, as áreas também de comunicação vão se profissionalizar, tem uma questão política interna, então, quando vai se profissionalizando, vai ser uma grande oportunidade também. Já tem alguns, então eu diria também a questão da liga, mas alguns clubes já estão à frente, então, de repente, buscar algum case, né, algum caso disso, mas também tentar pensar nessa coisa da comunicação, porque os clubes inevitavelmente vão se transformar em empresas, né? São associações hoje, mas empresas, não só pelo dinheiro, né? Que hoje pelo dinheiro que movimentam já são grandes instituições, mas pela organização, né? A questão organizacional ainda são muito amadoras. Então, mas já tem alguns bons exemplos que pode ser criar cases de comunicação com esses bons exemplos. Oi, Raí, tudo bem? Esperamos mais dos atletas também, né? Meu nome é Luísa Matos, eu sou da Alter Conteúdo e atualmente eu estou na liderança da equipe de assessoria de imprensa do Museu do Amanhã. Mas a minha pergunta não tem nada a ver com o Museu do Amanhã, tem a ver com o meu interesse de estudo pessoal mesmo. Eu queria perguntar para você quais são os desafios que você encontra, que na verdade que a Fundação Goldileta encontra, na educação e no desenvolvimento pessoal, profissional, enfim, dos meninos, nesse contexto digital, tanto na questão da inclusão digital, como também numa questão de proteção desses meninos diante de plataformas que não têm tido nenhuma ética diante do conteúdo que eles exibem para esses meninos, que o algoritmo mostra para esses meninos. E a gente sabe, por exemplo, que, meninos adolescentes, comumente, quando eles entram nessas plataformas, eles encontram conteúdos, por exemplo, repletos de misoginia. E a gente está nesse processo de tentar resgatar, de certa forma, esses meninos, citando especificamente o caso dos meninos, mas as meninas também têm outras questões. Então, assim, como é que a gente faz uma inclusão digital, principalmente tratando-se de crianças e adolescentes que não necessariamente vão ter acesso à inclusão, que também é muito importante. Ao mesmo tempo, como é que a gente protege essas crianças e adolescentes desse meio tão predatório como os das plataformas? Não sei se eu me fiz entender. Tá. Não, sim. Quando começou a pergunta, o que veio na minha cabeça foi a questão de trazer, né, a questão para a discussão. A gente sempre tem aquelas rodas de conversa e tal, mas um dos projetos que a gente tem mais resultado são a formação de monitores multiplicadores. Então, acho que o Museu da Manhã deve também, né, com certeza faz também isso, mas nas comunidades é muito mais intenso, né? Então, nossa formação com mais horas é no jovem que invariavelmente passou pelo nosso, já tem uns 2, 3 anos de instituição, e aí a gente detecta um potencial, líder comunitário, ou um influenciador não digital, e investe muito nele, né, na formação interna mesmo. Então, ele passa por vários educadores, ele tem ao lado de vários educadores, como se fosse um estagiário, mas tem uma formação com currículo, com tudo, de 2 anos, e isso faz com que ele tenha um projeto de vida, mas, principalmente, ele desde o primeiro dia, ele sabe que ele está ali como um multiplicador e um agente de proteção, ou um agente de qualquer tipo de forma. Então, investir, eu diria, no nosso caso, e que dá mais resultado, é isso, investir na forma... Porque é o cara que vai falar a língua, né, do jovem, é o cara
vai ser o vizinho dele, o cara que teve os mesmos problemas, ele não vai escutar nem o educador, mas o jovem ele vai escutar. Ou pelo menos tem uma chance, né? A gente sabe que não é uma luta difícil, né? Com licença, Raí, tudo bom? Obrigado pela sua. Eu sou Amaro Grassi, sou vice-diretor aqui da Escola de Comunicação da FGV. Queria agradecer em nome, né, da instituição a literalmente essa aula magna aqui que nos muito honra. E gostaria então para encerrar essa nossa inauguração da turma, né, da primeira turma e do lançamento do mestrado. Coisa boa. Isso. Eu gostaria então de chamar o nosso diretor, professor Marco Rudiger, para fazer uma fala de encerramento aí em agradecimento a todos. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui, mas eu não vou encerrar antes de eu fazer uma pergunta que eu estava aguardando aqui. E a pergunta que eu queria te fazer era o seguinte: a gente acabou de ter a Olimpíadas e teve a Paralimpíada, né? E nós, de comunicação, para nós, a mensagem é muito importante, os símbolos são muito importantes. E o que a gente olhou e viu, pelo menos foi o meu ângulo, né? Eu vi as mulheres brilhando nas Olimpíadas. E vi o pessoal PCD brilhando também o nome do Brasil. E eu queria saber assim, de você, a tua percepção, que é uma pessoa que transitou de forma brilhante pelo esporte, mas também pelo mundo acadêmico, pelo terceiro setor. Qual a repercussão que você vê dessas mulheres deixando o Brasil com tanto orgulho e, ao mesmo tempo, os PCDs nos deixando com tanto orgulho numa sociedade em que, no nosso dia a dia, nós percebemos as mulheres, os PCDs, tão, digamos assim, fora, digamos assim, da estrutura de oportunidades, né? Então, eu queria ter a tua perspectiva disso. Bom, obrigado pela pergunta. Eu começaria citando Mandela, né? Que ele, desde aquele filme também, falava, né, que o esporte tem o poder de transformar o mundo, de mudar o mundo, tem um poder revolucionário. E a gente não tem ideia, né, do impacto. A gente sabe que os problemas são tão profundos, né, quando fala de misoginia, por exemplo, com certeza vai ter muitos avanços, mas o avanço vai passar porque os casos apareçam, né? E a gente vai ter uma impressão de que aumentando os casos, mas não, né? Você está empoderando. Cada uma dessas mulheres, né, no caso das mulheres ou com deficiência, uma revolução, né? Eu acompanho, agora eu estou como sócio de um clube, o segundo clube está na segunda divisão da França, chama Paris Futebol Clube, que vai ser logo o rival do Paris Saint-Germain. Já estou montando ali coisa. Aí o time está na segunda divisão, mas o time feminino está na primeira divisão e está na Champions League jogando. E o time feminino é muito melhor do que o masculino. Mas uma das razões que eu fui lá também é porque eu tenho a mesma condição de trabalho e eu pude ver o quanto. Eu acho que existe essa coisa, né? Quando você pega o futebol masculino, 99,5%, talvez mais, saem de comunidades pobres, de pessoas em risco. Por quê? Porque eles têm fome, né? Eles precisam daquilo. E eu acho que as mulheres estão fazendo a mesma coisa, as pessoas com deficiência, a mesma coisa. Eles sabem que eles estão ali muito mais do que por uma medalha, né? E quando eles têm a oportunidade, como as mulheres começaram a ter um pouco de oportunidade, além de ser um exemplo, né, de ser vencedoras, eles pegam aquilo como uma oportunidade da vida, né, da vida. E isso, com certeza, vai ter. Eu lembro quando eu acompanhei a última Copa do Mundo feminina, aliás, a próxima vai ser no Brasil, né, 2027, de futebol feminino, foi na Austrália. A coisa que mais me marcou, aí eu assisti a Copa toda e tal, a coisa que mais me marcou, que às vezes a câmera mostrava estou falando da Austrália, claro, mas para dar um exemplo no mundo todo como pode ter esse reflexo. Aí, às vezes, eu estava acompanhando o time australiano, que fez uma boa, e às vezes mostravam o público. E eu via meninas de 7, 8 anos olhando aquelas mulheres jogando, com um olho que brilhava.
Então, você imagina, né, para as novas gerações que isso não representa. E o exemplo que eu dou dentro da Gol de Letra, a gente trabalha isso desde o início, né, 50% homens, 50% mulheres, muita atividade mista, né, a gente faz muita atividade mista. Eu digo que uma coisa que me surpreende até hoje é o garoto que passou por isso, né, que teve essa convivência, né, que também passa com pessoas com deficiência também, a gente tem pouco contato, né, mas quando tem atividades mistas, por exemplo, no caso de gênero, né, os jovens da Gol de Letra, com 14, 15 anos, assim, a visão é completamente diferente. Então, a gente está aprendendo a admirar, respeitar o espaço das mulheres, no caso, né, das pessoas com deficiência. Eu acho que a Paralimpíada eu vejo ainda tem muito, né, muita gente, que a gente tem a sensação de que some, né, entre as duas Paralimpíadas, né. Eu acho que tem muita coisa a ser trabalhada, talvez, em comunicação, em oportunidades, mas a questão do esporte feminino é uma revolução sem volta e vai ser algo importante também na revolução da nova posição da mulher na sociedade. Muito obrigado. Bom, eu vou fazer, então, um encerramento muito rápido aqui. Antes de tirar... Vai ter uma foto coletiva da primeira turma aqui do mestrado, mas eu só queria fazer só vou colocar algumas poucas palavras aqui. Eu acho assim, esse mestrado, assim, ele é algo muito importante para mim, para a instituição Fundação Getúlio Vargas, não é à toa que o nosso presidente esteve aqui de forma muito generosa, dando o tempo dele aqui, a contribuição dele. Eu notei que ele ficou bastante satisfeito com o clima que nós temos aqui, mas isso não seria feito sem duas parcerias fundamentais que se associaram e viram um valor grande no curso de mestrado que nós construímos e nos ajudaram a aprimorar esse curso. Então, a Berge, que foi absolutamente essencial nisso daí, Paulo Nazar, Milton, que fizeram essa costura maravilhosa com a Fundação Itaú, a Aninha está aqui, o presidente da Fundação Itaú teve um problema, mas está vindo, vai estar conosco na parte da tarde, assim, Eduardo Saron. Quero agradecer ele imensamente por todo o apoio e também energia que ele colocou nesse projeto. Acho que essa é uma coisa fundamental de frisar, mas principalmente pelo foco que ele quis dar. Ele quis dar um foco no terceiro setor, né? Ele reconhece a importância do terceiro setor e reconhece principalmente que não só o terceiro setor, porque tem algumas pessoas aqui que não são exatamente do terceiro setor, estão na área privada, alguns outros da área pública, mas, assim, em geral, esse curso teve uma vocação de buscar potencializar o terceiro setor, que nós entendemos que tem que se aprimorar em termos da comunicação para ampliação do impacto possível que nós podemos ter de transformação na sociedade. Então, essa tríade entre o terceiro setor, setor público, setor privado, ela é absolutamente fundamental, mas a gente entende que o terceiro setor tem um papel ainda muito especial a ser travado no Brasil. E eu acho que, enfim, a minha pergunta anterior ao Raí, que foi tão generoso aqui, com o tempo dele, com a presença dele, assim, só nos honrou, foi basicamente isso. Quando eu olho e vejo a questão da mulher hoje, o potencial que existe no Brasil, né, e o que, digamos assim, a exclusão das oportunidades, né, e fatos recentes que chocaram a todos nós, né, tudo isso nos leva a ter que ter uma reflexão profunda sobre o papel da mulher e a nossa responsabilidade. O grupo que está aqui é um grupo de elite. Então, se nós não conseguimos mudar a nós mesmos e construir políticas, estratégias que foquem nisso, nós vamos também, digamos assim, tá falhando na nossa missão e na oportunidade histórica que um país como o Brasil está nos dando nesse momento, as instituições que estão aqui também estão nos dando. O outro ponto, a questão dos PCDs também, eu acho absolutamente fundamental, também uma contribuição gigantesca, potencial para a nossa sociedade, para o nosso país, e a gente tem que ter uma reflexão sobre isso. O Eduardo Saron, presidente da Fundação Itaú, tão generosamente veio aqui nos encontrar, está aqui chegando. Eu acho que eu vou passar o microfone para ele. Eu não vou deixar ele nem sentar, entendeu?
porque eu quero ouvi-lo aqui e agradecer a presença dele, enfim. Obrigado. Deixa eu olhar para as pessoas aqui. Bom dia. Bom dia, quase boa tarde. Bom, falar depois do Raí, depois do Marco. E antes do almoço é audiência pouco garantida, né, Paulo? E teve Maju, nossa. Bom, eu estou feliz, bastante feliz. Me desculpem o atraso. Ontem à noite eu comi um negócio estranho. Ontem à noite foi uma zoeira, eu e meu filho lá em casa. A gente dialogou muito no toalete e tal. Mas superei. Estou aqui, muito feliz mesmo. Agradecer, sobretudo, a FGV, a Aberge. Acho que o Paulo contou como é que se deu essa, né, Marco, essa grande parceria. Agradecer a minha equipe aí, em nome da Aninha de Fátima, que liderou esse processo, né? Agradecer a turma da Fundação Itaú, que também é não só participante para que essa parceria acontecesse, mas também é mestrando aqui no programa com vocês. A gente tem algumas pessoas bem legais aqui. A gente está muito, muito feliz porque 3 coisas nos marcam muito na Fundação. Ainda mais em tempos de inteligência artificial, ainda mais em tempos de mudanças climáticas tão complexas. Primeiro, que nós somos uma fundação privada, assim como é a FGV. E ter essa perspectiva de sermos uma fundação privada pressupõe que a gente se orienta a partir do Conselho Curador sobre os nossos caminhos, sobre as nossas ações, sobre os nossos projetos. Mas, para que a gente seja realmente relevante para a sociedade, tem uma segunda questão que a gente persegue de maneira permanente. A gente é uma fundação privada, mas tem um outro pressuposto, que a gente é uma fundação privada de espírito público. Isso é central nas nossas conversas, seja no Itaú Social, no Itaú Educação e Trabalho, no Itaú Cultural, na comunicação, no observatório. Sabermos que somos uma organização que tem como pressuposto, além da organização ser privada, o espírito público, é, sobretudo, por exemplo, dialogar com este momento que nós estamos vivendo. Saber da importância da formação, do fomento, de poder, né, se organizar a partir de tantas cabeças maravilhosas, super bem posicionadas, diante do debate do que é comunicação em tempos contemporâneos, para nós, fala, sobretudo, sobre esse aspecto do espírito público. Por isso, da conversa com a GV, por isso, da conversa com a Aberge, por isso, das bolsas. Mas tem uma outra questão que também nos mobiliza muito, e é muito, muito importante, sobretudo nesses tempos, que é algo que talvez possa ser a única forma da gente superar essa angústia de sermos mais relevante ou menos relevante do que a máquina, do que as LLMs, do que a inteligência artificial, que é o fato de termos, como nunca fomos obrigados na nossa vida, termos de ser ainda mais colaborativos. Uma organização privada de espírito público pressupõe muita colaboração. O Brasil, como vocês bem sabem, é um Brasil de números imensos, de desigualdade profunda, e para qualquer lugar que a gente olha, há algo a se fazer, né? Todos os dias no Brasil, um Espírito Santo, 2.100.000 pessoas, dão as aulas nas escolas públicas brasileiras. Todos os dias a gente tem 2.100.000 professores indo para as escolas públicas. Todos os dias a gente tem 35 milhões de alunos indo para as escolas públicas. É um Canadá. Só esses 2 números pressupõem a necessidade de muita colaboração. E essa colaboração passa pelas organizações do terceiro setor, e por isso que a gente focou nelas, passa pelo poder público, e passa sob a ótica de que as organizações do terceiro setor podem incidir, podem apoiar, podem fomentar políticas públicas, mas não fazem políticas públicas. Quem faz política pública é o Estado brasileiro. É isso que nos referencia na hora de constituir os nossos programas e os nossos projetos. Mas, sobretudo, as políticas públicas só vão acontecer com a maestria que ela precisa acontecer se houver muita colaboração entre estados, entes da federação, entre organizações do terceiro setor e o Estado brasileiro, mas também entre nós, organizações do terceiro setor. E, por isso, desses programas de formação. Esse ano é o 3º mestrado profissional, acho que a Aninha falou um pouco disso. A gente deve chegar até meados
do primeiro trimestre do ano que vem, a 7 mestrados profissionais. Esse ano a gente lança um doutorado profissional, sempre em parceria com universidades, sempre em parceria com universidades públicas, universidades privadas, né, que têm o entendimento desse espírito público, é o caso aqui da GV, e também confessionários. A gente vai lançar esse ano aí no mestrado profissional com a PUC lá de São Paulo, voltado para a educação. Esse é um pouco o nosso jeito de fazer as coisas, essa é um pouco a nossa dinâmica. Uma dinâmica de uma organização, alguns que vieram aqui por meio do aeroporto aqui de Santos Dumont, uma organização, vocês viram lá um Itaú enorme, que neste ano faz 100 anos. E faz 100 anos porque acredita no país, faz 100 anos porque tem a perspectiva e tem um sentido de fazer ações que tenham legados, mas também sejam perenes, né? Isso está no nosso core, está nas nossas causas, mas só está no nosso core e nessas causas, que é o caso aqui da Fundação Itaú, porque a gente tem muita coerência nessas articulações, nessas integrações entre core e causa. E, para a gente ter muita coerência, a gente precisa falar de propósito, e, nesse sentido, que eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte de um grupo, num país tão complexo, que faz 100 anos este ano. Mas mais orgulhoso eu estou de poder ver vocês, as carinhas, os rostinhos de vocês. A gente insistiu que, não sei se é hoje, não sei se é amanhã, eu estou aqui subvertendo as regras, talvez. A gente insistiu muito que tivesse um tempo para vocês falarem de vocês. Vai ser hoje à tarde. Eu quero muito ouvir por que vocês escolheram esse mestrado profissional. Por que vocês estão aqui? Quais são os sonhos e as questões que mobilizam vocês, né? Isso, para mim, é muito importante, porque também é um orientador, também é um ponto de partida. E, quem sabe, no final dessa jornada, quando a gente tiver essa sala ainda mais cheia, porque vamos estar com os nossos familiares também, certamente, celebrando mestres e não só mestrandos, que é o caso de agora, e, quem sabe, nessa jornada também ouvi-los para ver nesta caminhada o que esse encontro da Aberge com a FGV, com a Fundação Itaú, promoveu de mudanças, transformações, de impacto na vida de vocês, assim como, não tenho a menor dúvida, acontece em todos os mestrados lá na Fundação, o quanto vocês também vão promover de transformação, de oxigenação, de um lugar mais poroso das nossas organizações, ao dialogar com a realidade, as perspectivas, os desejos e a história de cada um de vocês. Obrigadão por vocês terem topado. Vocês já são muito vitoriosos, né? Acho que falaram dos mais de 600 inscritos. Brigadão pela GV de ter topado essa jornada, porque não é fácil, né? Uma coisa é você selecionar 100 para 30, outra coisa é 600 para 30 vagas. Então, se sintam privilegiados, e sob essa ótica do privilégio, aspas para este nome, mas sobre essa ótica do privilégio, possam catalisar tudo que a gente vai trazer e, sobretudo, catalisar entre vocês tudo que vocês vão trazer para esse mestrado profissional. Vida longa, nossa parceria. Agradeço profundamente toda a turma da GV, aqui nessa égide de Niemeyer, né? Não é simples, não é fácil assim, né? Eu estou realmente muito feliz de poder, junto com a Aninha, toda a equipe, e vocês todos, iniciar mais uma jornada de um mestrado profissional. Muito obrigado. Bom, então, me orientaram aqui, Patrícia e Amaro me orientaram, que agora a gente chamaria os mestrandos para tirarem uma foto aqui, todos aqui. Então, se puderem vir, eu agradeço. Nós também, né? Claro, com eles. Oi? Vamos fazer em seguida agora. Subir aqui. Quem é que vai tirar foto?